Fala galera, tudo beleza? Professor Landerson Silva aqui e tô trazendo para vocês os itens extras, digamos assim, que vão ser cobrados na prova de fuzileiro desse ano. Entraram no edital Sequências, PA/PG e Geometria Espacial. A playlist de sequências já existe no canal, vou deixar ela linkada aqui, que você pode usar aqueles vídeos como referência. Eu resolvo lá também questões da ESA, que dão uma base maneira. Geometria Espacial a gente vai começar agora pelos conceitos iniciais e posição relativa entre os entes, beleza? Você pode ver lá no edital, é o primeiro item de Geometria Espacial. No próximo vídeo a gente vai trabalhar exercícios desse tema, porque ele é um tema um pouco mais extenso, muita teoria. E nos outros vídeos a gente vai tirar um vídeo para cada uma das figuras clássicas. Prisma, esfera, pirâmide, cone, cilindro e tudo mais, ok? Bom, vamos para a aula de hoje que fala de conceitos básicos de geometria espacial. Aqui a gente tem os três entes básicos da geometria no geral, que são ponto, reta e plano. O ponto é tudo aquilo que não tem dimensão. Aqui está representado pelos vértices desse paralelepípedo, ó, o G, o F, o B, o C. A reta é aquilo que tem uma dimensão, que você obtém quando você liga dois pontos. Ou seja, pela definição mais formal, uma reta é a união dos infinitos pontos que estão alinhados, digamos assim. Então, ó, aqui a gente tem uma reta que passa pelos pontos A e E. E um plano é a região que você obtém quando você tem três pontos que não são colineares, eles não estão alinhados. Então aqui, ó, o plano é essa ideia aqui desse retângulo, mas a gente tem que entender que ele é infinito, né? Ele não está finito ali. Ele estica para os lados, estica em todas as direções. Ele tem duas dimensões. Esses são os entes básicos da geometria. Bom, quando você tem dois pontos no plano, só tem uma reta que passa por esses dois pontos. E assim a gente consegue definir uma reta. Se você tem três pontos alinhados, isso também faz uma reta. Mas se você tem três pontos que não estão alinhados, isso vai definir um plano, certo? Então assim a gente consegue formar um plano, ok? Vamos lá. Segmento de reta, semirreta e reta. Um segmento de reta vai ser uma região limitada nas duas origens, nos dois lados. É como se fosse um pedaço de uma reta que tem um início e um fim. Então é o segmento AB que vai ser representado dessa forma aqui, por um tracinho em cima. E o que é uma semirreta? Uma semirreta ela vai ter um início e ela vai infinitamente para o outro lado. Ó. Repara, ela começa no A, passa pelo B e vai embora. Isso é uma semirreta, ela tem início de um dos lados e é infinita para o outro. E vai ser representada por uma setinha, tipo um vetor. Ó. E uma reta, ela é infinita para os dois lados. Repara que é infinito para os dois lados e está passando no ponto A e no ponto B. E geralmente a gente vai representar por essa seta dupla aqui, certo? Nomenclatura e simbologia, beleza? Então, segmento de reta é finito dos dois lados, semirreta é finito em um e infinito no outro, e reta infinito para os dois lados. Posição relativa entre duas retas. Duas retas no plano podem ser consideradas paralelas. O que significa retas paralelas? Elas estão na mesma posição, elas nunca se tocam. Ó. Como elas estão na mesma posição, quando eu esticar aqui infinitamente para cá infinitamente, elas nunca vão se tocar. Essa posição entre duas retas, delas nunca se tocarem, são ditas paralelas. E elas podem ser também paralelas coincidentes, que estão uma em cima da outra. Ó. Não deixam de ser paralelas, certo? Mas são coincidentes. Aqui são retas paralelas distintas, que elas não estão uma em cima da outra, certo? Em teoria, aqui na direita elas são a mesma reta, mas a gente pode denominar que são retas paralelas coincidentes, tá? Uma em cima da outra, certo? E elas podem ser também concorrentes. O que são concorrentes? São que elas se tocam em algum ponto. Então pensa comigo, ou as retas nunca vão se tocar, ou elas vão se tocar em um ponto. No caso, se elas se tocam em todos os pontos, né, elas são coincidentes, certo? Então, ó, ou nunca se tocam, ou se tocam em todos, né, que são coincidentes, ou se tocam só em um ponto, que a gente chama de concorrentes, beleza? E aqui a gente tem a definição de retas reversas. Repara só, duas retas são ditas reversas quando elas estão em planos, certo? Que elas não estão paralelas e elas não se tocam. Então, ó, olha só o que pode acontecer no espaço. Elas podem ser paralelas, estar na mesma posição.
elas podem se tocar num ponto, elas podem ser coincidentes ou no espaço, né, que elas já não estão no mesmo plano, beleza? Elas não se tocam e não estão na mesma posição. Então, repara aqui na reta que passa pelo CD, nesse paralelepípedo, e na reta que passa no CA. Elas não se tocam, certo? Em nenhum momento elas também não são paralelas, mas toma cuidado. Olha esse exemplo aqui, a reta que passa no EF e no HG. Elas não são reversas. Por quê? Porque mesmo estando uma em cada lado, elas são paralelas. Olha ali, ó, tem um plano que passa pelas duas. Nesse caso aqui, eu não consigo montar um plano que está ao mesmo tempo assim e assim, né? Não tem um plano que passa pelas duas. Então, nisso, elas são ditas retas reversas. Essas aqui são reversas, essas não são reversas, elas são paralelas, beleza? Bom, como a gente define um plano? Como eu falei no início, tem algumas formas, né? Eu falei desse daqui, ó. Dados 3 pontos não colineares, você tem um plano. Você também pode definir um plano dado uma reta e um ponto fora dela. A região que vai cobrir esses dois elementos vai ser um plano. Ou você ter duas retas concorrentes, ó. Duas retas concorrentes tem um plano que passa entre elas. Pensa assim, ó, tenho duas retas concorrentes aqui. Repara, aqui se forma um plano, eu defino um plano. Ó, se estiver mais inclinado é outro plano, mais para cá é outro plano. E isso vai definindo planos, certo? E se eu tiver duas retas paralelas, também define um único plano. Porque se eu tenho duas retas aqui, só passo um plano pelas duas ao mesmo tempo. Só vai mudar o plano se eu mudar a posição das retas, vai mudar o plano para outros lugares. E outra definição que, dado uma reta, tem infinitos planos que passam por ela. Ó. Dá pra gente ficar girando os planos aqui, ó. E uma reta só passa infinitos planos. Mas repara, se eu boto outra reta, só tem um plano que passa aqui nas duas. Certo? Então, ó, duas retas definem um plano. Uma reta tem infinitos planos que passam por ela. Bom, posição relativa entre retas e planos. Uma reta pode ser paralela a um plano. Ela pode estar no plano, né, que a gente já viu, ela está contida no plano. Se ela estiver fora do plano, ela pode ser paralela. Ó. A parede aqui de trás é um plano, certo? Eu posso ter uma reta que está na mesma posição que o plano, ela vai estar paralela, ó. Ela vai estar alinhada. Ou seja, ela nunca toca o plano, porque elas vão estar na mesma posição. Então, essa reta aqui, que está representada pelo meu braço, é paralela à parede lá de trás. Ou ela pode ser secante, que aí a gente tem uma posição, ó, se fosse assim, ó, se a gente esticar isso daqui infinitamente, em algum momento isso vai tocar lá atrás. Então a gente diz que ela é uma reta secante ao plano, que ela toca o plano em um único ponto, ela tem uma interseção com o plano, certo? É uma reta secante. Então, ó, paralela, mesma posição, secante vai tocar no plano em algum ponto. Ou ela pode estar contida, né? Que ela está no plano, ou seja, os pontos da reta pertencem aos pontos do plano. Repara, nesse caso aqui, a interseção entre a reta e o plano, ou seja, os pontos comuns, é vazio, não tem ponto comum. Aqui só tem um ponto de interseção, que é exatamente o ponto P. O ponto P pertence tanto à reta quanto ao plano. E aqui, repara, todos os pontos da reta pertencem ao plano. Beleza? Vamos mais. Posição relativa entre dois planos. Dois planos podem ser paralelos. Por exemplo, essa parede aqui de trás é paralela à parede ali da frente. Em teoria, né? Se o pedreiro foi muito bom, ele fez certinho paralelo. Se tiver inclinadinho e a gente esticasse infinitamente, elas iriam se tocar. Mas vamos dizer que seja perfeito. Essa parede aqui de trás é paralela ali da frente, porque elas estão na mesma posição. Então, se eu esticasse infinitamente, elas nunca se tocariam. Que é a ideia aqui, ó. A distância entre os planos é sempre a mesma, ó, porque eles são planos paralelos, estão na mesma posição. Planos secantes são planos que se tocam. Por exemplo, essa parede aqui de trás e a parede aqui da esquerda, eles vão se tocar em algum ponto. Então, são planos secantes, que eles se tocam em algum lugar. E repara, a interseção entre dois planos secantes é uma reta. Ó. Quando você liga dois planos, você tem uma reta de interseção entre eles. E aí a gente tem os casos de perpendicularidade de retas. Bom, essa parte aqui é bastante interessante para a gente trabalhar, porque são casos clássicos que trabalham nessa matéria em si. Duas retas concorrentes são retas que se tocam, independente da posição. Pode ser assim, pode ser assim. Só que tem um caso especial, quando elas se tocam formando 90 graus. Quando elas se tocam formando 90 graus, elas são ditas perpendiculares.
Então, repara, a gente na classificação das retas, elas podem ser paralelas ou concorrentes no plano. Ou elas podem ser reversas, né? As paralelas podem ser coincidentes ou distintas. As concorrentes, elas podem ser perpendiculares ou não perpendiculares, que não faz 90 graus, certo? Então, repara, as concorrentes podem ser perpendiculares ou não. E aqui a gente tem uma coisa muito importante, né? Porque a gente sabe que em geometria, quando você tem 90 graus, rola muita coisa. E as reversas, Alanson? As reversas estão aqui, ó. Duas retas reversas podem ser ou não ortogonais. O que são retas ortogonais? E é diferente de perpendiculares, tá? As perpendiculares são aquelas que se tocam fazendo 90 graus. Eu tenho uma aqui e uma aqui. Elas se tocam fazendo 90 graus. As reversas são aquelas, lembra? As ortogonais são aquelas que... Lembra aqui, ó. Vou virar aqui, ó. Aqui estão as perpendiculares. As ortogonais, elas são reversas, ó. Elas não se tocam, mas que a posição entre elas faz 90 graus. Repara aqui, ó. Aqui, ó. Aqui estaria fazendo 90 graus se elas estivessem no mesmo plano, né? Mas elas não estão se tocando, elas estão em planos diferentes. Então, as retas ortogonais são aquelas em que a projeção delas faz 90 graus com a outra. Por exemplo, se eu puxasse essa reta S para cá e ela batesse na reta R, faria 90 graus. Então, elas são ortogonais. Meu exemplo foi bom, não foi? Tu gostou. Aqui é didática pura. Que elas não se tocam, mas elas estão numa posição que elas estão 90 graus uma da outra. Beleza? Tu gostou das explicações? Então fica ligado que no próximo vídeo a gente vai fazer exercícios sobre essa matéria. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Fui!